antes de tudo, eu vou fazer uma oração aqui pra gente iniciar. E aí você solta, faz a festa aí. Faz a festa. Tá Beleza? bom, Oremos beleza. então, gente. Grandioso Deus, eterno Pai de amor e misericórdia, hoje estamos aqui, Pai, nessa manhã, gratos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Queremos te pedir em especial, Pai, que teu Santo Espírito esteja aqui entre nós. Levantamos, Pai, com um gostinho de que queremos mais resumo, queremos mais estudar o teu livro, Pai. É esse livro que tem trazido, ou melhor, trago respostas para as nossas vidas, Senhor. Te peço em especial que o Senhor Amém. cuide de cada um que está aqui, de cada um que, além de estar em casa, Pai, está no trabalho, ou está indo para o trabalho, ou está indo para algum lugar e está aqui conosco assistindo, Pai. Olha que honra, Senhor. Queremos te agradecer por isso, te agradecer por essa equipe maravilhosa que tem estado nos bastidores, Pai, e te pedir que o Senhor esteja com eles também. Em especial, mais ainda, Pai, te pedimos pela Débora, Senhor, que o Senhor a use para que traga verdades celestiais, Senhor, que isso traga Amém. muito proveito para nós. É isso que eu te peço, Amém. Senhor, e te agradeço, Senhor. Abençoe a cada um aqui. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Eu tô amando esse livro. Eu tava lendo já antes. É muito bom, né? É muito demais. Eu já tinha começado, eu tô no capítulo 29 agora, e o 28, nossa, foi tão maravilhoso, tão maravilhoso. Porque, assim, realmente, como o Romeu tinha sugerido no começo, você lê a Bíblia, primeiro lê o capítulo sugerido e depois lê o livro, assim, abre sua mente, coisas que você não tinha pensado. Então, é muito bom. Todo mundo tá gostando, gente? Eles disseram pra mim que estavam achando 10 aqui, ó. 10 super demais. Ah, A 10 mesmo. Fernanda colocou 1000 aqui. Eu também tô achando demais, né? Porque eu acho que sim, tem detalhes que às vezes a gente passa despercebido e quando a gente volta, lê direitinho, né? São coisas maravilhosas. Sim, é verdade. Então, aí o capítulo de hoje já pode começar, João? Pode ver, pode mandar. Tá. Então, o capítulo de hoje é o 12, né? Fala de um bom vizinho em Canaã, que no caso vai falar sobre Abraão. Esse capítulo foi bem legal, assim, são às vezes capítulos que passam despercebidos, que é uma história contínua quando a gente lê a Bíblia, mas a análise aqui foi muito boa, de Ellen White. E aí eu queria começar perguntando para vocês, todos têm vizinhos, né? Aqui em Brasília, então, muita gente mora em prédio e nós temos muitos vizinhos, embaixo, em cima, do lado. E às vezes a gente nem conhece nosso vizinho. Alguém tem alguma experiência assim de ter feito ou ter recebido alguma gentileza de algum vizinho que queira comentar com a gente aí? Você tem, João, algum que você consegue lembrar? Ah, direto, a gente tem muito tempo que eu moro aqui na Vila Planalto, né? E direto a gente recebe, o pessoal vai na festa e tal, traz um bolo pra gente. É muito bom, é muito legal. A gente tem uma vizinha chamada, fugiu o nome agora aqui, mas ela tá direto aqui conosco. A amizade, né? Com a galera. Ó, o Romulo quase nem vê os vizinhos dele. Nossa, eu tenho uma experiência tão legal, assim, que eu mudei de prédio agora em março, né? Aqui, eu moro no Gama, e aí eu mudei para uma quadra mais abaixo. Daí começou a pandemia, eu não consegui ver ninguém. Só que aí eu descobri que eu já sabia que o Homero e a Mari, que eu acho que muitos conhecem, moram aqui no prédio. Mas a gente nem se viu. Na verdade, eles que me ajudaram. É o pastor Homero, que ele era da escola adventista. E só que a gente nem se viu. E na verdade, ele que ajudou a encontrar esse apartamento aqui, que ele ficou sabendo que a gente queria. E aí, quando viu as mensagens no grupo, me ajudou. Aí um dia, assim, eu tava aqui à noite, eu tinha passado acho que um mês mais ou menos que eu tava aqui. Aí ele mandou uma mensagem: vocês estão em casa? A gente falou: estamos. Ele: então daqui a pouco vocês vão aí na porta. Só isso. Aí eu, nossa, que mensagem diferente, né? O que será? Aí daqui a pouco toco o interfone, toco a campainha. Ele só perguntou qual que era o apartamento. Aí tocou a campainha. Quando eu abri, tão bonitinho, eles tinham deixado uma cesta de café da manhã. Tinha bolo, suco, frutas.
Nossa, muito caprichoso e muito assim, muito legal, sabe? A gente se sentiu acolhido e sentiu aquela amizade. A gente se conhece da igreja, mas não se encontra muito, né? Mas sabe, assim, aquele carinho que você não espera, eu achei isso tão legal. E ainda preciso retribuir, não retribuir ainda. Mas vai Tô ter devendo, mas ainda oportunidade, né? falei. É, mas eu achei muito legal porque é algo que você não espera hoje em dia. Ainda mais num apartamento. No apartamento a gente não sabe o nome do nosso vizinho ali do lado, né? E, ó, a Elisama, foi fofo mesmo, Elisama. Bom dia, Karen. Ah, que legal, ó, no condomínio da Karen a galera é bem unida. E normalmente no prédio, assim, quem não tem criança, às vezes não se conhece. Quem tem criança vai ali onde é a brinquedoteca e as mães se conhecem, mas quem não tem, muitas vezes não. E a história de hoje fala muito sobre isso, assim, eu entendi, um bom vizinho em Canaã. Abraão, ele estava chegando ali, né, ele passou por, tinha saído de Ur, passou por Betel, por Hebron, e a história fala muito sobre egoísmo, que é, na verdade, uma renúncia ao egoísmo por parte de Abraão e, na verdade, um egoísmo por parte de Ló. E da hospitalidade, né? Hospitalidade de Abraão. Eu achei isso muito, muito interessante. E aí eu queria pegar mais nesse ponto, assim, para a gente discutir isso sobre essa hospitalidade e sobre esse egoísmo. Começa já com Abraão chegando ali, né, em Betel, junto com seu sobrinho Ló. Abraão muito rico e Ló também tinha muitos rebanhos, né? E aí eles aí começaram a ver que não estava dando certo ali ficar junto, porque os pastores já estavam discutindo um com o outro, pouco rebanho, ou pouco espaço, né, para os rebanhos. Daí Abraão falou, Abraão que ele era o dono da promessa, né, de que aquela terra ali toda seria dele, que poderia falar assim, Ló, vou ficar aqui nessa terra, você vai para lá porque a promessa é para mim. Mas ele não falou assim, né? Ele falou, Ló, escolhe onde você quiser, a terra que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí Ló, na verdade, ele fez o quê? Escolheu a melhor terra que ele viu, né? Ele olhou ali do lado do Jordão, aquela terra que parecia o Nilo, muitas árvores, muito fértil. Tinha cidades já que provavelmente tinha muito comércio, né? Ele viu talvez uma oportunidade de crescimento financeiro. Então ele escolheu ali aquele lugar. Então Ló, ele demonstrou uma característica muito egoísta da parte dele, né? Até ele não pensou que aquele povo ali também eram povos pagãos, né? Que poderia trazer idolatria, que poderia trazer coisas ruins, práticas ruins para a família dele. Que com certeza Ló era um servo de Deus, né? Então ele colocou os interesses dele acima até da lei moral, de tudo. Não se importou. E assim, muitas vezes a gente faz isso, né, João? A gente vê o que está ali na nossa frente mesmo, o que é bonito aos nossos olhos e a gente escolhe aquilo. Nós que somos jovens, né? Eu nem tanto assim, ser mais jovem, João. Não, que isso. Mas eu falo, às vezes na questão do namoro e do casamento também, a gente é um pouco egoísta, assim, não pensando às vezes até no nosso relacionamento com Deus ou com dos nossos pais, ou que os nossos pais ensinaram ou que eles querem pra gente também. A gente às vezes vê a moça ou o rapaz mais bonito, né, que mais agrada os nossos olhos e não vê o interior, ou se é alguém que é temente a Deus, ou se é alguém que respeita os pais, né, que vai trazer alegria para os nossos pais também. Uhum, E às vezes a gente erra na escolha, né? Meu é mago, verdade. meu. Jó é aquela espécie daquela criança pequenininha que pega o brinquedo do outro, né? E fala que é dele, né? Tipo isso, né? E assim, Isso, é verdade. a gente vê que é estrutural, né? Esse problema, né? Esse egoísmo vem do ser humano, né? E eu acho que É do todo ser mundo humano, eu acho tem. que é uma coisa. Nasceu, veio lá
desde quando Lúcifer desejou, né, o lugar de Deus era o egoísmo, o interesse dele é acima de tudo. Sou Job há um pouco mais de tempo mesmo. Nossa. Então, aí agora Abraão uma atitude totalmente diferente. Abraão ele respeitou a decisão de Ló, porque com certeza ele pensou que não era a melhor escolha. Abraão era mais sábio. Mas ele respeitou a escolha de Ló e ele foi procurar um outro lugar para ele. Mas por que que Abraão ele tinha esse caráter? Ele era assim. Tem um aqui, eu vou abrir aqui a Bíblia nos capítulos, porque é o capítulo 13 até o 18, né? Algumas coisas que eu sublinhei. Para Abraão ter essa atitude, esse caráter que ele tinha de renúncia ao egoísmo, né? E à hospitalidade que ele tinha, que depois eu vou falar os pontos aqui. Ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, né? Diário, com certeza. E o interessante aqui nos capítulos que eu achei, João, que toda vez que ele chegava em algum lugar, ele construía um altar, né? Aqui ele chegou aqui no capítulo 13, ele chegou em Betel. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Então ele chegava, parecia assim que ele nem desmontava o acampamento. Ele já construiu um altar. Primeiro eu vou adorar a Deus, né? Talvez para saber se era ali que ele deveria ficar. Uhum. Aí a gente vai um pouquinho mais para frente e aí eles vão ele vai para Hebron, né? O capítulo 3, verso 18 fala: Então Abraão mudou seu acampamento para Hebron e ali construiu mais um altar ao Senhor. Então todo lugar que ele ia, antes de tudo, quando chegava lá, ele construía um altar ao Senhor. Então, para a gente ter clareza nas decisões, para a gente conseguir tirar esse egoísmo, esse véu, né, que tampa quando a gente precisa decidir, escolher por algo, é só mesmo pela direção divina, do Espírito Santo na nossa vida e pela comunhão e relacionamento com Deus, que a gente vai ouvir a voz dele. Eu achei esse ponto muito interessante. Pode Eu ia comentar se dizer, quiser, João, fala aí. eu ia dizer que a gente tem que construir altar também hoje em dia para ser direcionado É, por Deus, mas é besteira. é Mas verdade. eu acho legal que esse é um ponto muito interessante da gente sempre consultar a Deus, né? Você falou de namoro, de casamento, né? Geralmente a gente muitas vezes gosta de cresce o olho e escolhe pela nossa própria vontade, né? Deus dá o livre-arbítrio, Isso. né? Mas ele dá as diretrizes, os princípios, né, que a gente tem que seguir, né? E quando a gente consulta a Deus, cara, tudo é mais fácil. É impressionante como as coisas se direcionam assim para a vontade de Deus. E por mais que a gente tenha problemas no percurso e tal, quando Deus direciona, a gente não tem que ficar com aquele. Eu não sei você, mas quando eu faço alguma coisa que não é do agrado de Deus, eu sempre vejo assim que pode me trazer consequências ainda piores. No primeiro momento pode ser tranquilo, né? Igual, por exemplo, Uhum. casar com alguém que tem jogo desigual, ou você tá um momento ali de apaixonado e tal, com a pessoa e tal. Só que ao longo do tempo, né, a gente vê que no final as coisas tendem a piorar cada vez mais. Então, acho que Sim. desde o começo, né, se a gente se direcionasse por Deus, ia ser muito mais fácil as coisas. Sabe como a gente faz às vezes, João? A gente escolhe e aí depois disso, a gente pede a benção de Deus. Senhor, abençoe esse meu relacionamento, eu te peço, aí eu oro todo dia, abençoe meu namoro, abençoe meu casamento, mas eu já escolhi quem que é, entendeu? É essa pessoa aqui. Eu quero que o Uhum. Senhor abençoe, mas é essa aqui. A gente já escolhe o que é e pede a bênção em cima da nossa escolha, né? Ou É coisas engraçado banais isso. também, como, sei lá, o trabalho, né? A gente fazer, assim, sei lá, um emprego profissional também. Ou fazer qualquer coisa, né? É, Se a gente pedisse mais o direcionamento de Deus, né? Quem sabe isso, as coisas seriam diferentes. com certeza. Então, Abraão, naquele momento, ele era estrangeiro ali naquela terra, né? Ele estava chegando ali com a promessa de que aquela terra seria dele, mas ainda não era dele, não era da descendência dele. Então, ele era um estrangeiro ali, mas ele tinha um caráter excepcional, né? Ele tinha uma luz mesmo que emanava dele. E que quando ele chegou ali, os reis que governavam naquele lugar, eles quiseram fazer aliança com Abraão, porque eles viam as bênçãos que Abraão tinha, que com certeza eles eram provavelmente reis idólatras, né? Mas as bênçãos que Abraão tinha era de um Deus poderoso.
O caráter que Abraão tinha era alguém honesto, né? Então, eles tiveram segurança em pedir a aliança de Abraão junto com eles. Isso é muito incrível, porque ele chegou ali como estrangeiro, ele poderia ter sido expulso, mas ele foi solicitado que ele fizesse uma aliança, ele poderia morar ali onde ele quisesse. Eu coloquei isso. Aí eu quero agora falar aqui os pontos de hospitalidade, para a gente falar sobre demonstrar essa hospitalidade. A hospitalidade bíblica a gente vê muito no Velho Testamento, vê também no Novo, né, através de Jesus, que a gente pode falar mais para frente, mas a gente tem muitas demonstrações no Velho. É uma expressão, né, de amor a Deus e ao próximo. Você pode perceber que quando chegava algum estrangeiro ali próximo, eles recebiam, eles falavam, não, vem aqui, fica aqui na minha casa. Hebreus 13:2 fala assim, não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos, né? E Que lindo. a gente vê Abraão aqui nesse capítulo, fala quando Abraão viu aqueles três homens, que eram três anjos, e um deles era Jesus. Ele, quando viu ao longe, ele já correu, ele nem esperou que eles chegassem, né? Ele já correu e pediu que eles viessem, ele mesmo providenciou água para tirar o pó dos pés deles, providenciou comida, né, para poder recebê-los. E também, aqui não está nesse capítulo, mas tem a história de Ló, né, quando foi a destruição de Sodoma e Gomorra, que os anjos chegaram na cidade e falaram que ia ficar lá na praça. E aí Ló falou, não, por favor, fica na minha casa. Então, assim, era uma questão de honra para a gente receber as pessoas. Só Né? faltava Ter ele estender hospitalidade. o tapete vermelho, né? E beijar os pés ali para os hóspedes entrarem, né? Que legal, né? Sem nem Interessante. conhecer, sem saber quem era aquela pessoa, sem saber o motivo que ela estava ali, mas sabendo que um ser humano tem necessidades, né? Ele tem que comer, ele tem que se limpar. Então, assim, é muito interessante isso na Bíblia. Então, é muito incentivado isso, né? E Abraão, ele demonstrava essa hospitalidade, por isso que fala um bom vizinho em Canaã. Em primeiro lugar, pela aliança com os reis da região, ele poderia ter falado não para aqueles reis, porque eles eram reis pagãos, né? Ah, não, você não serve ao mesmo Deus que eu não quero nem conversa com você. Se afasta de mim. Mas não, como ele sabia do relacionamento que ele tinha com Deus, que ele era um influenciador e não um influenciado, ele aceitou fazer aliança com aqueles reis e ajudá-los quando precisassem. E mais para frente, essa aliança foi necessária, né? Aí vamos passar aqui no. Foi a primeira É uma, coisa. é uma Aí linha tênue difícil. Uma linha tênue difícil saber se relacionar com as pessoas, né? Sem ser influenciado e influenciar, né? Sim, com certeza. Ele sabia que ele era um influenciador, né? Porque muitas vezes a gente é mais influenciado pelos prazeres do mundo aí, mas ele tinha certeza, plena certeza dos princípios que ele seguia, né? Segundo ponto que eu encontrei da hospitalidade de Abraão. Logo em seguida, aquele rei que me ajuda aqui, João. Kedorlaomer, como que você fala? Quando eu li assim, Kedolamir. Na minha cabeça é algo mais parecido com isso, Kerdolamer, alguma coisa assim. Os universitários Kedorlaomer. aí sabem sabem a pronúncia direitinho Ajuda aí aí. no acento aí. Nem para ter o áudio Então, ali, ele né, para que eles era ali, mandarem. é, ele que era ali o região de Canaã, mas alguns príncipes já tinham se revoltado deles, ele decidiu reconquistar aquela terra novamente, atacou, né, Canaã, e 5 reis lá de Canaã, contra-atacaram de volta e para tentar, mas eles perderam, né? Porque Dorlaomer ganhou, ele capturou prisioneiros, inclusive Ló e família, e todas as riquezas, né? Pegou tudo que possuía. Quando Abraão ficou sabendo que foi
alguém lá acho que da família de Ló que conseguiu, um servo que conseguiu fugir. Quando Abraão ficou sabendo, ele não mediu esforços, né? Ele consultou a Deus e ele pegou os melhores guerreiros que ele tinha. Ele solicitou aquela aliança, né? Que ele tinha ali com aqueles três reis para poder resgatar Ló. Isso eu achei assim uma questão de hospitalidade enorme, porque assim, qual seria a utilidade de Abraão para isso? Nenhuma, porque assim, Loki escolheu ir para lá, né? Ló sabia das consequências que ele teria se ele fosse para lá. Abraão não tinha nada a ganhar, na verdade ele tinha a perder. Ele também foi, ele poderia perder a vida, ele poderia perder a vida dos guerreiros dele, né? Mas ele foi atrás. Ele também sabe, mas ele sabia do poder de Deus, né? Ele sabia que Deus estava com ele, porque ele sempre consultava a Deus antes. Então eles foram atrás e Abraão venceu, conseguiu recuperar tudo, recuperou tanto os prisioneiros, né, a família Ló e a família, quanto as riquezas que eles tinham capturado. E aí ele voltou. Então aqui fala assim, ó, Abraão não somente prestou um grande serviço ao país, mas mostrou ser um homem de valor. Todos viram que a religião de Abraão lhe deu coragem, não apenas para ficar do lado do que era direito, mas para defender os oprimidos. E aí, na hora que ele voltou, né, o rei de Sodoma falou: não, então pode ficar, me devolve as pessoas, né, os prisioneiros, né, os meus súditos, né, pode ficar aí com tudo que você pegou, né, porque você que lutou. Aí ele falou: não, de jeito nenhum, eu não preciso, Deus já tá comigo, pode pegar suas riquezas, só dá a parte dos reis que lutaram comigo, né, que é de direito deles, mas eu não quero. Minha riqueza vem de Deus, né? Até para você não achar que foi você que me enriqueceu. Deixa eu ver, eu marquei algumas coisas aqui no texto Que para caráter. ler. Muito legal mesmo, viu? Ó, e aqui nessa parte que fala assim que ele não quis nada, fala assim, o exemplo de Abraão é uma reprovação aos ambiciosos e egoístas. Mais uma vez é um ponto de renúncia ao egoísmo, né? A primeira que a gente viu lá de Abraão é que ele deixou que Ló escolhesse a terra que ele quisesse, ele ia para outro lugar, isso foi uma renúncia ao egoísmo, né, de Abraão. E agora, aí, outra, ele é a sua vida, né, em favor dos outros na guerra, outra renúncia ao egoísmo, e aqui ele não aceitou nada da guerra, não precisa de nada, só a comida que tinha comido mesmo. Mas uma renúncia ao egoísmo, seria uma tentação, né, para quem tinha pegado tudo e ficar com uma parte, mas ele nem isso ele quis. Deus Ô, prometeu Débora, abençoar Abraão e toda a glória seria devida a ele. Então Abraão ele confiava, realmente confiava nas promessas de Deus. eu não Oi, sei João, se falhou para você, mas falhou um pouquinho para mim falou alguma agora. coisa? Não sei se para a galera falhou também. Eu não ouvi bem o que você falou agora por último. Aqui. Isso. Tá dando um pouquinho ainda Já para mim, não melhorou? tô Tá me conseguindo conseguindo me entender. ouvir? Melhora? Para você está tranquilo, gente? Diz aí nos comentários. Pode continuar, manda ver aí. Tá um pouco atrasada aqui. Pode. Então tá bom. Peraí, O deixa eu Rosnal só tá ver dizendo que tá se normal, né? tá um pouco atrasada. Você tava dizendo aí desse egoísmo, né? Vai, vamos lá. Manda bala. Então tá, próximo ponto de hospitalidade que eu... Ixi, eu acho que não tá normal. Estão tentando derrubar a nossa live, Débora. Orem aí, gente, orem aí. A gente vai.
Como é que sai aqui? Acho que fica melhor se eu sair e você me chamar de novo. Eu vou, eu vou tirar você daqui e aí eu te chamo de novo, tá bom? Pera aí, pessoal, já tá chegando. A Débora estava falando de um ponto importante, né? Esse egoísmo. E eu lembrei agora, no momento que ela estava falando, das vezes assim que o pessoal pega a soja inteira lá no Junta Panelas, né? E deixa pra gente zero comida, sobra lá. Então, a mensagem aqui sobre egoísmo, gente. Vão compartilhar com o pessoal no Junta Panelas, viu? Tragam muita comida para que todo mundo coma, viu? É isso aí. Tá, agora eu acho que vai dar certo. Então vamos para aqui. Então, o próximo ponto de hospitalidade que eu vejo, que eu vi aqui em Abraão como um bom vizinho, um bom hospedeiro. Aí já vem quando ele hospedou os anjos, né? Os anjos ele não sabia, né? Eram 3 anjos que estavam passando por aí. Quando ele viu ao longe, ele já chamou. E na verdade, aquelas pessoas, isso, né, que era lá a missão de Sodoma, Gomorra, cidades lá vizinhas, mas primeiro eles deram uma bênção maravilhosa, né, para Abraão. Ele estava com medo ele sabia que tinha promessas, mas ele não tinha filho ainda. Sara já estava idosa, já tinha passado da idade de ter filhos, e ele já tinha pensado que Eliezer, né, o servo mais fiel que ele tinha, seria o herdeiro. Mas aqueles anjos trouxeram uma promessa, uma verdade para ele. Ele falou: não se preocupe, que você vai ter um filho, não é o seu servo que vai ser o herdeiro. Você realmente vai ter um filho, sangue do seu sangue, né? Então, primeiro eles passaram ali, foi uma grande honra, né, para Abraão. Então, aí mais um ponto da hospitalidade dele. E aí, em seguida, olha mais esse outro ponto. Logo que eles comeram ali e falaram sobre a promessa, eles resolveram ir lá para Abraão. Qual que era o propósito deles ali? Que era a destruição das cidades. O que Abraão fez? Ele ficou assim... com certeza ele sabia como as pessoas eram ali. Que eles eram pessoas já que talvez as atitudes desagradavam demais a Deus. Mas ele falou assim, não, mas você vai destruir todo mundo, mas e se tiver ali 50 pessoas que te adoram? Você ainda assim vai destruir? Me desculpa, né? O Senhor, né? Você não. Aí o anjo que tinha ficado, que na verdade era Jesus, falou, não, se tiver 50 pessoas ali, eu vou destruir. Quando Abraão intercedeu, acima do interesse dele. Também o que Abraão tinha para ganhar com aquela intercessão? Ele não tinha nada para ganhar ali. Ele estava preocupado mesmo com o povo. Parece que eu vejo até um pouco de Moisés em Abraão, João. Uhum. Né? Quando o povo fez a festa lá com o bezerro de ouro e Moisés falou, não, se for para você destruir o povo, você pode riscar meu livro aí, meu nome aí do livro também, que eu também não vou querer ser salvo, não. Eu vejo um pouco de Moisés aqui em Abraão. E aí ele... Mas é quando ele pedia assim, se tiver 50, você não destrói, ele também não estava pensando só nos 50. Porque se não destruísse, também não ia destruir os outros. Não sei quantos viviam ali, vamos supor, sei lá, 10 mil pessoas. Se não destruísse por causa de 50, seriam salvas 10 mil pessoas. Por mais que os atos delas fossem repugnantes ali para Deus, né? Mas aí, não, se tiver 50, nossa, mas se tiver 45, não, 45 eu não destruo. Não, me perdoa te importunar, mas 30. Ele foi indo, quase até falar assim, se tiver 1, mas parou no 10, né? Se tiver zero. 10. Aí ele parou no 10, se tiver 10 pessoas ali, né? E Jesus falou assim, se tiver o anjo, né, que a gente entende que é Jesus, falou assim, não, se tiver 10 eu não destruo. Ele conseguiu o favor de Deus nisso, né? Mas o que a gente percebe é que não tinham 10 pessoas ali, né? Não tinham 10 pessoas que adoravam a Deus. É muito triste. Deixa eu ver aqui se eu marquei aqui alguma coisa. O homem de fé intercedeu em favor dos habitantes de Sodoma
Ele o salvou uma vez pela espada, e naquele momento tentava salvá-los pela oração. Então, de todas as formas, ele tentava salvá-los, né? Se fosse por meio de físico ou por meio de intercessão. Ele não media esforços por um povo que às vezes nem o conhecia. Então, ele era tão excelente vizinho que ele não precisava nem conhecer Abraão. Ele queria fazer alguma coisa por quem estava ao redor dele. Ele tinha compaixão, né? Mesmo por pessoas que nem saberiam que ele fez aquilo, entendeu? É muito Uhum. incrível mesmo, porque a gente normalmente faz algo por quem a gente conhece, porque a gente tem afeição, né? Se não conhece, eu não me interesso, ou se eu não gosto, eu também muito menos não faço alguma coisa. É muito incrível. Aí aqui ele fala quem ora hoje por quem ora por Sodoma hoje, né? O espírito de Abraão era o espírito de Cristo, que é o grande intercessor em favor do pecador, né? Cristo também, tantas pessoas que recusaram, que recusarão ainda conhecer a Cristo, mas ele morreu por todos, né? Ele se entregou por todos. O sacrifício dele foi o maior. Então, assim, parece que são pessoas de caráter tão parecidos, né, com Cristo e com quem Deus quer que nós imitemos, né? Nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo e Deus deixou outros exemplos também, porque Cristo é um padrão elevado, né? Elevado pra gente, ele não teve nenhum pecado. Mas a gente tem histórias de homens pecadores aqui, né? Abraão, ele teve diversos pecados. Ele mentiu, ele, né, várias coisas, mas mesmo assim, ele foi uma pessoa que teve um relacionamento maravilhoso com Cristo. Então, são exemplos para nós, né, de como levar a nossa vida. Cristo manifestou para com o pecador um amor que tão somente a infinita bondade poderia conceber. Na agonia da crucifixão, esmagado pelo terrível peso dos pecados do mundo todo, ele orou por seus assassinos. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Foi ainda além, né? É muito interessante isso. Abraão procurou por todos os meios proteger os que estavam com ele para que não se misturassem com os pagãos e vissem as suas práticas idólatras. Ele teve o cuidado de impressionar a mente com a majestade e a glória do Deus vivo, a quem verdadeiramente se deve prestar culto. Então, aqui eu falei que Abraão era um influenciador, né? Ele não era um influenciado e ele tentava impressionar isso nas pessoas também. Ele tinha muitos servos, muita gente morava com ele ali. Então, ele tentava ensinar para as pessoas que a gente tem que levar o conhecimento do Deus Todo-Poderoso para eles, não pegar as práticas idólatras deles e trazer para a gente. E para isso, não é, João, a gente não chega, a gente sabe hoje, quem vai para missão, essas coisas assim, você atende às necessidades das pessoas, necessidades que elas têm ali no momento pontuais, né? E não simplesmente chega lá falando, pregando, ó, me ouve que eu vou te falar aqui, eu vou ler aqui a Bíblia para você. Você entende o que elas precisam, você procura atendê-las sem julgá-las e através do seu caráter, da sua vida diária, o que a Ananias falou, exatamente, Débora, ainda que sem nenhuma mancha de pecado, ainda assim orou por malfeitores que estavam lhe maltratando, isso, sobre Cristo. Então, ainda, né, então é você, ainda que eles tenham práticas diferentes de você, das suas, mas não você fazer o que eles fazem, mas com seu viver diário e você demonstrar como é bom servir a Cristo, como Abraão era abençoado, né? É um testemunho vivo, né, Débora? E isso é muito interessante porque a gente parte não só de um cristianismo teórico, mas num cristianismo prático, né? Às vezes a gente Com quer certeza. pegar a Bíblia às vezes, né? A gente às vezes tem outras pessoas com opiniões diferentes e tal, quer dar bibliada na cabeça da pessoa, não vai funcionar, gente. Porque não é você mostrando a teoria, ou só a teoria, ou você forçando a pessoa a fazer isso que ela vai fazer, né? É mais uma questão de a gente sabe que tem no cérebro, né, aqueles neurônios que eles são neurônios de espelhos, né, que a pessoa olha
Não sei se você já viu isso, né? A pessoa olha e você faz um movimento, ela faz o mesmo que você fez, né? Eu acho que é da mesma Uhum. forma com a gente, com o nosso testemunho, né? Quando a gente faz coisas boas, a gente realmente tem um testemunho de Deus, a pessoa vai olhar aquilo, cara, e vai querer fazer. Isso que é o lindo da coisa, né? É muito legal. E aqui fala que é uma parte, fala assim, a influência silenciosa de sua vida diária era um exemplo constante. Havia uma fragrância em sua vida e uma nobreza de caráter que revelavam a todos que ele estava em constante ligação com o céu. Ele não desprezava o servo mais humilde. Em sua casa não existia uma lei para o senhor e outra para o servo. Ele tratava a todos com justiça e compaixão, como herdeiros com ele da graça da vida. Então, ele era justo, honesto no tratamento deles, não dava bibliada, como você diz, né, na cabeça de ninguém, mas era a influência silenciosa da sua vida diária. É muito incrível isso, né? Como será que está a nossa vida? Será que no nosso trabalho, porque vizinho também não é só em casa, a gente tem um vizinho no trabalho também, ali da mesa do lado, da sala do lado. Será que eles sabem que nós somos servos de Deus, né? Que nós somos honestos, né? A gente É tem verdade. que. Se nós somos justos, será que a gente age assim que a gente não precisa nem falar, não precisa falar de religião, né? Para poder saber que a luz de Deus brilha em nós, né? Para saber que nós temos um relacionamento com Deus. É muito incrível isso. Ô, Débora, É... eu não quero te Hum, apressar, não, mas a gente tá tá com um acabando, né? pouquinho de tempo, tá acabando. Se você puder ir dar Tá. suas considerações. Você ia falar alguma coisa? Manda ver, e aí você Não, dá aqui suas últimas vou considerações. terminar mesmo. O ponto que eu queria levantar era isso mesmo, a gente tentar renunciar ao egoísmo que é bem, assim, nasce com a gente, né? E praticar atos de hospitalidade, né? Eu só notei aqui que o gesto de acolhida é retratado na Bíblia como expressão de amor a um Deus que libertou o povo da escravidão quando ele era estrangeiro no Egito e sustentou ele no deserto. E lá nos Salmos, Deus é retratado como protetor, como rocha de sustentação, né? Como alguém que está ali para atender todas as necessidades a um povo que andou peregrino. Primeiro ficou 400 anos como escravo, depois andou peregrino muitos anos pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Então, e também mostra um amor ao próximo. Então, acho que a hospitalidade resume a lei de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Eu sou estrangeiro também em terra. Aqui não é o nosso lar, né, João? Deus tem preparado para a gente um outro lugar. Então, eu sei que tem pessoas que precisam também, que se sentem assim, né? Quem são essas pessoas que precisam dessa hospitalidade? Ao diferente, ao estrangeiro, ao excluído, ao injustiçado, a todas as pessoas que necessitam conhecer o amor e a graça de Deus, né? Que nós precisamos demonstrar essa hospitalidade. E quem são essas pessoas? É todo mundo. Quem não precisa da graça de Deus, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, meu vizinho. Então, conhecidos e desconhecidos, eles precisam disso. E Jesus, ele viveu como estrangeiro também, né? Que já é um exemplo já do Novo Testamento. Quando ele foi nascer, não tinha lugar para ele. Ele nasceu num estábulo, né? Já desde o início ele demonstrou como a hospitalidade era importante e ele viveu como peregrino também. Né? Ele necessitava da graça de outras pessoas para comer, para se limpar. As pessoas recebiam ele em casa. Então, é isso que ele demonstrou que a gente precisa fazer com os outros também. Né? Na prática, ele fez isso também. Negar uma relação que é baseada puramente no interesse, no utilitarismo, né? Eu só tenho relação com quem pode me beneficiar, com quem me traz alguma coisa, mas olhar para o outro, independente da religião, não como inimigo, mas como alguém que precisa ser acolhido, que precisa ser amado, que precisa conhecer a Cristo, conhecer o amor de Cristo acima de tudo. E aí eu vou finalizar então com Efésios 5, 1 e 2, que fala assim, ó, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
Então, nós temos que imitar a Cristo, ser hospitaleiros. Então, a minha mensagem de hoje é ser um bom vizinho sempre, ter hospitalidade e tentar ao máximo deixar para lá o egoísmo que envolve aqui o nosso coração. Amém, amém. Bom demais essa mensagem que tu trouxe pra gente, esse resuminho maravilhoso e traz esse, né, esse princípio que deveria ser para todos nós, né, esse amor desinteressado, né? Mais uma vez, Isso. aliás, obrigado, né, Débora, pela participação. Foi muito gostoso conversar contigo. Também esse resumo foi muito bom pra gente, né? E assim, gente, é Obrigada. maravilhoso estar aqui com vocês. E assim, pra gente finalizar esse momento, Débora, você faz uma oração para nós? Faço Mas sim. antes disso, hospitalidade, quem tem hospitalidade de verdade, dá coraçãozinho na nossa live aí embaixo. Então, se vocês Eu gostaram, quero ver quem recebe a gente, hein? Quem que recebe com amor. exatamente, se vocês gostaram, dê um coraçãozinho aí, gente, pra gente ver aí o tamanho do amor de vocês por nós aqui. Ai, ai, já Olha vi aí, ó. só, coraçãozão aqui, ó, Ela é legal. generosa, ó. O pessoal é hospitaleiro, né? Débora, É. faz oração pra nós, então, por favor. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor deixou para a gente exemplos imperfeitos, Senhor, assim como nós somos. Mas exemplos de pessoas que tiveram um relacionamento contigo, que venceram, Senhor, que sabemos que estará no céu, que podemos encontrar, que poderão nos contar, Senhor, tantos detalhes dessas histórias que nós vemos na Bíblia que eu acho que não podemos imaginar. Nós agradecemos por isso, Jesus, porque o Senhor não nos deixou desamparados, porque o Senhor nos ensinou a servir e porque o Senhor cuida de nós todos os dias em nossas dificuldades e queremos colocar, Senhor, o Senhor em primeiro lugar em nossas decisões. Nos ajude a ter esse caráter, essa conduta que Abraão tinha, Senhor, de antes de qualquer coisa, elevar os braços a Ti, Senhor, em adoração e pedir seus conselhos, Senhor, antes de qualquer decisão. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas e pedimos um dia abençoado por todos que passaram por aqui e que ainda vão assistir depois. Abençoe a vida do João também, a vida da Elisama, que estão, do Romeu, que estão organizando esses resumos dos livros, que muitas pessoas sejam alcançadas por isso. Fique conosco, Senhor, durante este dia, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.